Nos últimos dias, uma música tem provocado debates intensos no meio cristão. O louvor Auê, de Marco Teles, não apenas viralizou, ele dividiu opiniões. Enquanto muitos fiéis levantam questionamentos, alguns pastores parecem estar saindo em defesa da canção, o que aumentou ainda mais a polêmica. Mas afinal, o que está sendo defendido? A mensagem? A forma? Ou o movimento por trás disso? Neste vídeo, analisamos os fatos, as reações e o motivo pelo qual essa música se tornou um dos assuntos mais comentados dos últimos dias. Assista, reflita e tire suas próprias conclusões. E a música Auê está causando um auê aí na internet. Nesse vídeo eu vou pegar a letra da música e nós vamos analisar parte por parte juntos, para nós tentarmos entender que auê todo é esse que está acontecendo aí. Eu te convido aqui a nós analisarmos a letra e aí no final eu vou dar a minha opinião, tá bom? Não posso pôr o vídeo da música por causa dos direitos autorais, mas eu vou pôr a letra e a gente vai parte por parte tentando entender o que é que a letra está falando, não é? E lembrando que a música, ela tem um contexto. Ela é baseada na parábola do grande banquete, que está lá em Lucas 14, que narra a história de um homem que prepara um banquete, mas os convidados originais, os mais ilustres, recusam com desculpas fúteis. E, furioso, o rei ordena então convidar pobres e marginalizados para encher a casa. E o ensinamento teológico dessa parábola, ela se refere aos judeus e aos gentios. Os gentios então seriam aqueles que seriam incluídos na festa, porque os judeus, que eram os convidados, rejeitaram o rei. Bom, esse é o contexto da parábola. E a música usa esse contexto, mas eu já vou adiantar aqui para você que eles não usam o contexto teológico, eles usam a parábola apenas para fazer uma crítica social. Por quê? Porque a música também é parte de um sermão que é cantado, e ele tem mais ou menos 42 minutos, e o autor da música, que é Marcos Teles, ele parece que tentou fazer uma crítica da sociedade cristã, que aí em muitas igrejas são elitizadas, e a letra tenta mostrar a cultura brasileira, as diferenças raciais, discriminação racial no meio cristão e assim por diante. Não é uma letra fácil de entender, mesmo tendo contexto, o que se torna um problema, né? Enfim, ouça o que eu vou explicar aqui, ouça depois a minha opinião no final e eu quero também depois que você deixe o seu comentário. Vamos para a letra da música. Muito bem, você já está vendo aí na tela, essa é a primeira frase da música. Diz assim: pode entrar, eu ouvi, alagou o olhar. Bom, analisando o contexto, significa o convite para os pobres chamados para o banquete. Aqueles que o rei mandou chamar, vai chamar os pobres, os marginalizados e coisas do tipo, né? Que está lá na parábola. Então o autor aqui da música usa esse contexto para indicar que o Zé e a Maria, que são simbolizados aqui como esses pobres, esses que foram convidados, eles ouvem o convite. Pode entrar. Então o Zé e a Maria ouviu e o seu olhar se alargou. Eles ficaram admirados. Por quê? Porque eles eram considerados indignos dessa honra. Então, para eles, esse convite para participar daquele banquete foi realmente uma grande honra. Então, eles ficaram admirados. A segunda parte diz assim: quando o lustre está no chão, onde os meus estão? Olha, eu falo para você o seguinte, essa frase eu não entendi. Ela é confusa e talvez aqui o lustre no chão, não sei, se refira ao quê? Ao reflexo do piso brilhante que está refletindo no chão? Não sei. E aí esses que são considerados indignos, os Zés e Marias, que foram convidados, eles estão questionando, né? Onde os meus estão? Então eu não sei o que significa essa parte. Seria os meus lustres, ou seja, eu não tenho essa riqueza, eu não tenho esse luxo todo, ou seria os meus
parentes ou os outros iguais a mim. Realmente eu não entendi essa parte. Mas vamos para a próxima frase. Com a folha eu aprendi como se deve cair. Vamos lá. Dentro ainda desse contexto que eu estou aplicando para interpretar essa frase, os Zés e as Marias, parece que essa frase diz que eles sabem o seu lugar, porque eles aprenderam com a vida o que é cair na indignidade, o que é estar no chão. E é por isso que eles vão se admirar com o convite do rei e principalmente com o que vem na sequência. Porque olha o que diz a próxima frase. E agora, com as mãos estendidas. Veja só. Eles primeiro dizem, eu aprendi com a folha o que é cair, eu estou na indignidade, eu sei o meu lugar. Mas agora, com as mãos estendidas, ou seja, o rei estende as mãos para eles. E eles então dizem, né? Você quer me levantar? Diz que aqui é o meu lugar? Olha só que interessante essa parte, não é? Dentro desse contexto, aqueles que foram convidados e se achavam indignos, eles ficam maravilhados pelo convite, agora eles estão ali dentro daquele lugar onde eles não se consideravam pertencentes, e agora se admiram porque o rei chega até eles e, mesmo eles estando no chão, o Senhor quer levantar eles, e agora diz, olha, vocês são bem-vindos, não é? Vocês são bem-vindos, aqui é o seu lugar. Isso significa, vocês são bem-vindos, vocês são recebidos aqui, vocês não são indignos. E aí, o Zé e a Maria, os indignos, continuam na sua admiração. Mas com minhas roupas, com minhas falhas, com minhas brigas, ou seja, ainda assim, com toda essa minha limitação, com toda a minha indignidade, o Senhor me recebe? Então veja só, os Zés e as Marias, representados aqui, se admiram. Então é como se eles estivessem dizendo, mas como assim? Eu sou pobre, eu sou indigno, eu sou sem valor na sociedade, eu tenho falhas, eu brigo, eu sou birrento, eu tenho problemas. Como assim? O Senhor, sendo tão grande, tão poderoso, me recebe? Olha só, pensando nesse aspecto, a letra ela tem um contexto muito interessante, não é? E aí vem o refrão, onde fala o auê, auê, e fica repetindo o auê. Bom, o problema aqui é a ambiguidade da palavra auê. E é uma das coisas que gerou mais polêmica aí nas críticas que eu vi pela internet. Porque na Umbanda e Candomblé, pelo que eu li, auê parece ser uma expressão de origem iorubá. Iorubá vem de uma tribo da Nigéria, se eu não me engano, e que acaba sendo a base do Candomblé, que é a nação Nagô, coisa desse tipo. Eu não entendo muito dessas coisas, né? E eles creem nos orixás, divindades que estão associadas à natureza e coisas do tipo. E nesse idioma, a palavra auê significa meu amigo, ou uma interjeição de saudação, admiração e alegria. Então, algumas pessoas pegaram isso e começaram a realmente imaginar, olha, tem algo estranho aí, não é? Agora, tá, tudo bem, mas essa palavra, ela também é utilizada no português, tá? Então, se o autor usou auê no sentido popular brasileiro, aí o sentido é outro. Porque no português, se você pesquisar no dicionário, você vai ver que significa tumulto, bagunça ou folia. Então não é só um tumulto como uma coisa desorganizada ou como uma bagunça, mas também pode significar uma festa com muita alegria. E aí, se a gente trouxer o sentido de auê no contexto da língua portuguesa, auê vai significar festa com muita alegria. E dentro do contexto da música, então, os Zés e Marias, que foram recebidos com honra pelo rei, fazem uma grande festa, eles fazem uma folia de alegria pela posição que eles receberam, mesmo que eles fossem considerados indignos. E aí vem a próxima parte da letra.
Veja que eu estou tentando dar aqui uma explicação seguindo o contexto da origem da música e tentando entender esse contexto dentro de uma lógica que faça sentido, tá? Então, depois de tudo isso, diz assim: agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou, e todo mundo riu. Aqui também teve muita crítica em cima disso, porque essa forma de construir aqui, não é? Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e aí o pessoal já tinha feito uma associação com rituais umbandistas e candomblé, isso daqui ficou parecendo um ritual mesmo, né? De encarnação, de manifestação do Zé que entrou. E todo mundo olhou e todo mundo riu. Seguindo a cena que nós estamos construindo na interpretação, a cena aqui é do banquete. Então, quando os Zés e Marias são recebidos por Deus, que eram considerados indignos e por isso eles ficam felizes e coisas assim, como nós já falamos, os outros olham e dão risada. Por quê? Porque acham que eles não são dignos daquele lugar. O que esse pessoal está fazendo aqui? A ideia é mais ou menos essa, quando fala do Zé entrou, né, e todo mundo viu e todo mundo riu. Mas a frase continua, né? A estrofe continua. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. E aqui ele parte mais para uma crítica mesmo, uma crítica social ao elitismo dentro das igrejas. Tá, parece que ele está querendo mostrar os privilegiados que existem dentro de muitas comunidades. Né? Aqueles que recebem mais honra, aqueles que recebem mais destaque, aqueles que dão mais o dízimo, são mais queridos e coisas do tipo. Então, os Zés e as Marias não são bem vistos na igreja, são sempre deixados lá no cantinho. Porém, enquanto a igreja institucional, denominacional os rejeitou, o céu se abriu para eles. Se a gente pensar dessa forma, e se for essa a intenção realmente do autor, eu acho que é uma crítica boa, né? Boa dentro do contexto aqui, mas não deixa de ter problemas, como eu vou falar a seguir. E a música continua na próxima estrofe, que diz: agora que a fé ganhou e a Maria sambou. Olha só, essa frase aqui também gerou muita crítica, né? Porque fica estranho, né? Tá uma construção estranha, mas vamos de volta ao contexto do que nós estamos construindo aqui, seguindo a linha de pensamento do contexto da origem da música. Da mesma forma que ele falou do Zé, ele está falando da Maria. Então ele fala, agora que a fé ganhou, ganhou por quê? Por que a fé ganhou? Porque os excluídos foram incluídos por Deus, pelo rei, mesmo que eles fossem rejeitados pela sociedade, pela igreja, pelos elitizados e coisas do tipo. Então a fé ganhou. E por causa da fé ter ganhado, os Zés e as Marias ficaram tão felizes, e para expressar isso ele fala, a Maria sambou, não é? Então a ideia é, a fé venceu a hipocrisia. E as Marias e os Zés sambaram. Eu acho que essa palavra, né, sambar, dentro do nosso contexto cultural, ela não se encaixa muito bem, tá? Porque já tem um contexto de samba e coisas do tipo. Poderia ter posto dançaram, né? Enfim. Mas o sentido aqui é que eles dançaram. Eles estavam felizes, no sentido que a alegria estava tão grande por eles terem sido aceitos pelo céu, que eles dançaram de alegria. E aí vem outra frase que gerou muita polêmica também, fazendo com que muitos associassem a rituais de Umbanda. Sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. E aqui nós temos mais uma questão que ele está trazendo uma crítica, né? Aqui parece que ele está falando que os pobres, em geral, os indignos, são como que um incômodo em muitas comunidades cristãs. E a expressão saia balançar pode indicar tudo aquilo que incomoda os elitizados, não é? Tudo aquilo que os considerados indignos
fazem e que incomoda. E a crítica aqui parece ser exatamente ao racismo dentro da igreja, porque sim, existe, mas eu já vou explicar que isso aqui pode se tornar um problema da forma como às vezes é apresentado numa crítica, como nesse caso aqui da música, né? Daqui a pouco você vai entender o que eu quero dizer. Então, a Maria dança de alegria porque o céu não vê a cor da pele. Na terra, na igreja, a sociedade, às vezes, distancia os Zés e as Marias por causa da cor, por causa da posição social, mas o céu não vê essa distinção. Então, continua a música, auê, alegria, uma festa enorme. Eles vão dançar na ciranda da fé. Por isso que diz, auê, dança na ciranda da fé, que te abriu as portas. A fé que abriu as portas do céu para esses indignos. Auê, solta tua criança até explodir em glória. Então os Zés e as Marias dançam de alegria em roda de ciranda, uma roda de mãos dadas. Ciranda é aquela roda que a gente, quando era criança, brincava, dava as mãos e ficava rodando. Isso é um sinal de alegria. Isso aqui não tem nada a ver com ciranda, aqui não tem nada a ver com coisas místicas. É simplesmente uma roda de mãos dadas, sem distinção de idade, ou classe social, ou cor de pele, ou nacionalidade, coisas do tipo. Os Zés e as Marias brincam como se fossem crianças por causa da alegria de terem sido recebidos pelo rei. E aí nós continuamos e vem a parte final, onde diz auê, e no fundo ali tem uma expressão que é emolebamenomoê. É difícil até de falar, né? E aí essa expressão aqui também muitas pessoas estão dizendo que é algo oculto, que é algo que foi incutido ali, como se fosse um mantra, como se fosse uma invocação, coisas do tipo, né? Mas me parece ser apenas uma expressão de estética musical. Me parece mais uma vocalização rítmica sem significado, porque pelo que eu pesquisei, essa palavra da forma como ela está aqui não aparece em lugar nenhum, em nenhum idioma. Eu vi num comentário que uma pessoa encontrou no GPT que significa alguma coisa, mas eu não encontrei nada realmente significativo. Então, olha só. Nós passamos por todas as partes da letra da música. E como dá para você perceber, tem sim uma mensagem, né? Tem uma mensagem e é uma mensagem interessante, inclusive. Porém, é uma mensagem que está meio que oculta ali dentro de uma poesia muito complexa, né? Então vamos lá, agora eu quero dar a minha opinião e trazer para você um ponto de reflexão. Bom, a música, auê, não é meu estilo musical e não estará em minha lista de músicas para ouvir novamente. E tem muitos por aí dizendo que a música fala de Zé Pilintra, fala de Maria Padilha, Mulambo, sei lá o que mais. Então, seria uma música sincrética, com ocultismo. Bom, não sei, essa avaliação eu vou deixar com você. Eu não vi isso na letra, tá bom? Eu acho que o autor foi poético demais no arranjo das palavras e isso prejudicou o entendimento da maioria das pessoas. E aí tem um problema, né? Porque se é uma música para o público cristão, ainda que seja como uma crítica social, ela deveria ser mais direta, com palavras mais simples. Porque olha só, da forma como está aqui, parece que você precisa de um manual de instruções para entender o que a música está querendo dizer. E se precisa ser explicado de uma forma tão complexa assim, a música acaba perdendo sentido. E olha que eu fiz uma interpretação aqui e eu nem sei se realmente é essa a interpretação correta. Eu fui seguindo uma ideia do contexto e seguindo a ideia da narrativa. Então a letra, ela tem uma mensagem interessante e ela toca em um ponto importante. Sim, Deus, ele abriu os céus para todos aqueles que creem. E muitas vezes existem sim comunidades e igrejas que querem fechar essa porta
para aqueles que são vistos como indignos, principalmente denominações elitizadas. Porém, presta atenção no que eu quero dizer aqui. Esse é o ponto que faz diferença em toda essa minha explicação. Então, presta atenção. Embora a mensagem seja importante, e nós devemos estar atento a isso nas comunidades cristãs, a música faz parecer que a igreja brasileira é elitizada e racista, o que não é verdade. Há casos isolados. Há casos, sim. Há comunidades onde há casos de racismo, há igrejas onde é elitizada, sim, e os mais pobres são deixados de lado, mas isso não representa a igreja no geral, tá? São casos isolados, que não deveriam haver. Mas a igreja geral no Brasil, ela não é elitizada e ela não é racista. A maioria das igrejas, inclusive, estão cheias de pessoas pobres socialmente falando. E há pessoas pretas em todas as igrejas. Então, olha só, eu entendi a mensagem, né? Entendi a mensagem, mas fiquei com um pezinho atrás, sabe por quê? Porque me pareceu muito um discurso alimentado por ideais políticos, como aquela ideia de luta de classes, sabe, que você já conhece. E se for isso, não é nada bom. Uma coisa é defender os necessitados e os oprimidos, e não fazer essa distinção dentro da igreja. Outra é criar um discurso de minorias, porque aí você já sabe para onde que está indo. Aquela ideia do nós contra eles. Isso não deve acontecer na igreja. Se há racismo dentro da igreja, que seja combatido. Se há discriminação, que seja combatido. Então, a música tem uma mensagem importante, mas precisa ser avaliada com cuidado. E a música tem uma letra difícil de compreender, mesmo entendendo o contexto, né? E olha que eu me esforcei aqui para tentar trazer para você uma explicação. Porque, no sentido da própria parábola que foi usada como fonte, a música em si ela não parte para o contexto teológico da parábola, né? Passa a ser apenas uma crítica social e aí acaba não usando o sentido real do texto bíblico. Parece que a ideia foi realmente ser apenas uma crítica social. E diante disso tudo que nós analisamos, a conclusão que eu chego é que a música ela perde a sua característica de louvor e adoração a Deus. Não que ela seja uma música inútil, ela é uma música, como eu disse, serve como crítica social para o meio cristão. Mas não é uma música considerada louvor a Deus e também não é adequada para ser cantada nas igrejas. Serve ao seu propósito, mas eu achei que acaba tendo um discurso ideológico meio escondido. Talvez não tenha nem sido essa a intenção do autor. Espero que não mesmo, mas me deu essa impressão. Senta que lá vem polêmica. Pois bem, pessoal, muita gente tem chamado essa música aí, a música Auê, de profana. E é importante explicar o porquê. A acusação que circula nas redes é de que, ao citar Zé, Maria, saia, samba e usar a palavra Auê, a música estaria fazendo referência indireta a religiões de matriz africana ou a entidades espirituais. E esse é o ponto central da polêmica. Mas essa leitura, pessoal, nasce mais de uma associação cultural rasa, ou seja, falta de conhecimento, do que de uma análise de fato linguística, histórica e até bíblica dessa música aí. Começando, por exemplo, por Zé. Zé não é nome de entidade. Zé vem de José, isso na língua portuguesa. Na língua portuguesa nossa, isso se chama hipocorístico, que é a forma popular abreviada ou afetiva de um nome próprio. No Brasil, José vira Zé, Manuel vira Mané, Francisco vira Chico. Isso é gramática, tá? Isso não é espiritualidade. No português brasileiro, Zé passou a representar o homem comum, o anônimo, o cidadão simples. Por isso existem expressões como Zé das couves, Zé da praça, Zé da música, Zé ninguém, entendeu? Isso não aponta para o mundo espiritual, isso aponta para o povo, para quem não tem sobrenome famoso, para quem nunca esteve no centro das atenções. E é o que a música quer acertar nas pessoas que são esquecidas pelas outras. O mesmo vale para Maria. Maria é o nome feminino mais comum da história do Brasil. Representa quem, Maria? Maria representa a mulher simples, trabalhadora, a mãe solo, gente do povo. E biblicamente falando, Maria é um nome carregado de significado.
pecado. A mais conhecida de todas as Marias foi a mãe de Jesus, uma mulher improvável, invisível aos olhos do sistema, mas escolhida por Deus. Portanto, dizer que citar Zé e Maria, invocar entidades, é ignorar tanto a língua portuguesa quanto a Bíblia. É puro preconceito. Quando a letra fala de saia, de samba e de alegria, novamente surge a acusação de que isso tem referência religiosa. Não, não tem. Samba, saia, dança são elementos culturais brasileiros. Cultura não é entidade espiritual, pessoal. Dança não é pecado, alegria não é profanação. A própria Bíblia está repleta de celebração, festa, música alta, júbilo e dança. O problema não está no ritmo, nem na expressão corporal, nem na cultural. E é aí que entra a palavra auê, talvez a palavra mais atacada. Auê não é entidade, não é ritual, não é invocação espiritual. Etimologicamente falando, ou seja, a raiz da palavra auê, ela remete para uma onomatopeica do português popular. Ou seja, ela é usada para descrever um barulho coletivo, alvoroço, agitação, comemoração. Quando a festa, dizemos, foi um auê. Quando o povo se junta para celebrar, dizemos, deu um auê. Isso descreve movimento e celebração, não descreve espiritualidade religiosa. Na Bíblia, essa mesma ideia aparece o tempo todo com outros termos. Júbilo, clamor, voz alta, celebração pública. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, houve um auê. Quando Davi venceu Golias, houve um auê. Quando Jesus entrou em Jerusalém e o povo clamava, houve um auê. A diferença é apenas cultural, não é espiritual. Auê é barulho, alegria, furdúncio. O que a música faz aí na prática é celebrar a ascensão de alguém que não deveria estar naquele lugar. Alguém improvável, alguém que caiu, alguém excluído, alguém que não fazia parte daquele circuito. Inclusive a música fala, não sei se você prestou atenção, para alguém marcado pela sua origem, pela condição social e pela cor da pele. A mensagem dessa música é que alguém que caiu pode ser levantado e quem foi invisibilizado pode ser visto. Portanto, chamar essa música auê de profana é um erro de análise. Ela não exalta o pecado, ela não invoca entidades e ela não afronta a fé cristã. O único ponto realmente discutível nela não é cultural nem musical, é teológico, porque agora eu vou falar aqui para o meu povo, já que foi cantada como um louvor dentro de um circuito religioso, aqui nós podemos discutir o assunto, porque na música não aparece Deus de forma explícita, não aparece Jesus de forma explícita, ele não é citado diretamente. E a mensagem, então, fica aberta a interpretações. Isso, portanto, não torna a música profana, mas torna a música subjetiva. Arte pode ser subjetiva. Poemas podem ser subjetivas. Culto, por outro lado, não. Ele tem que ser claro. O restante é preconceito, ignorância ou má fé mesmo. Pessoas que em busca do clique, que gera renda, né, fará e falará e exporá qualquer coisa ou qualquer um para ter ganho próprio. Por isso, antes de acusar, é preciso discernir, conhecer a língua, entender a cultura, entender o artista, entender o poeta que escreveu o poema, porque a música, ela é dançante, ela é inteligente, os cantores interpretam muito bem, porém, nós temos que ter muita sabedoria para não acusar os outros, ok? E aplicar a Bíblia também com sabedoria e não com preconceito disfarçado do zelo espiritual. Pastor, o que o senhor acha da música, portanto? É uma música legal, é uma música dançante, é uma música bonita. Como eu disse, mensagem subjetiva, ambígua. Deus está dentro da música, a ação dele da fé está dentro da música, mas isso não está explícito. E eu ouvi alguém uma vez falar assim, que quando Deus não está explícito ali, abre-se brecha para colocarem o nome de outros deuses. E é isso que está acontecendo nesse momento com essa música. Mas a música auê é uma música bonita. Um abraço.